Boa noite, o meu nome é André Santo, sou diretor de negócios da Fitness Experts. Quero-vos dar as boas-vindas ao Fitness Business Podcast Ask the Experts. Hoje é o quinto episódio. Peço desde já desculpa pela minha voz, estou um bocadinho afónico. Tentarei corresponder às expectativas e, obviamente, acompanhar a conversa com a Cristina e com todos vocês durante a próxima hora. Mais coisa, menos coisa. Para quem não conhece, a Fitness Experts faz parte do Grupo Academy, mas antes de eu começar com estas descrições, gostava de convidar-vos a darem as boas noites, a dizer que estão desse lado, a dizer também, se estiverem à vontade para isso, de onde vêm, qual o nome do ginásio, espaço de fitness e da localidade, e obviamente abrir também possibilidade de, querendo nos receber, dizerem nos comentários que podem receber. Nós estamos aqui para, obviamente, seguir as vossas sugestões, visitar-vos se necessário, e poder, obviamente, conhecer o vosso negócio, trazer um insight novo. Se porventura ainda nunca assistiram ao nosso podcast, aproveito para vos convidar para, em algum momento, antes ainda de começarmos verdadeiramente, antes de eu chamar a Cristina, ou no final, poderem preencher o nosso diagnóstico em fitnessexperts.pt e aí poderem conhecer de uma forma simples, em 3 minutos, conhecer o estado atual do vosso negócio e, porventura, se quiserem mais, depois poder agendar uma visita com algum dos elementos da equipa da Fitness Experts. É importante também falar aqui de 2 polos muito importantes. Um deles, o nosso apoio que vem da parte da Geometric. Geometric é o nosso suporte para a realização deste podcast. Por isso mesmo, meu muito obrigado a toda a gente. Obviamente, esta parceria que já vem de trás e continuará enriquece a vida de todos os que estão ligados à Fitness Experts e todos os que estão ligados à Geometric. Depois, falar de toda a equipa que está nos bastidores. Eu sou apenas e só o rosto visível e a voz rouca que dá cor ao podcast. Obviamente, há uma equipa por trás de todo o Grupo Academy que suporta e que me apoia e, obviamente, que faz tudo acontecer também no terreno. Ok? Eu estava a dizer há pouco que a Fitness Experts é um dos ramos do Grupo Academy. Nós temos a Fitness Academy, a Aqua Academy, Nutrition Academy, Sports Academy e a Online Academy como 5 escolas especializadas em formação em cada uma das áreas, se bem que a Aqua Academy, fitness aquático. A Fitness Expert se trata de consultoria, ou seja, apoio aos negócios de fitness e de formação personalizada, ou seja, a criação de planos de formação específicos para espaços de fitness. Se quiserem seguir-nos nas redes, está a passar no rodapé um convite para que façam isso mesmo, se inscrevam e nos possam seguir nas redes. Para quem está a entrar ainda, eu gostava que começassem já a dizer boa noite, de onde vêm, qual o vosso ginásio. Imagino que hoje esteja muita gente do Fitness Up, da cadeia Fitness Up, a seguir a Cristina Coutinho. Só para relembrar um bocadinho os primeiros episódios, nós já falámos com Bruno Baliza, diretor-geral da Fitness Park, falámos com Bernardo Novo, CEO do grupo Solinka, aliás, da ESC Fitness, que representa as marcas Solinka e Element. Falámos depois também com José Júlio Castro, presidente da Portugal Ativo, Pedro Simão, o CEO do grupo Balance, com as insígnias Factory, FT30, Viva Fit e, obviamente, os ginásios Balance. Hoje chegou a vez de falarmos com a Cristina Coutinho. Cristina, uma figura já, um nome incontornável da figura da marca Fitness Up. Para já, ainda poucos comentários. Eu gostava que vocês continuassem a entrar, continuassem a dizer de onde vêm, se querem receber uma visita de experts ou não. Se já ouviram algum episódio, o que é que têm achado? Deixem-nos o vosso feedback. Para nós é um prazer poder trazer um produto desta natureza ao mercado fitness. Queremos continuar a fazê-lo, queremos melhorar enquanto o fazemos, queremos convidar ainda mais pessoas e trazer ainda mais insights para ti, gestor ou empreendedor, futuro empreendedor na área do fitness.
A ideia é mesmo esta, trazer insights de outras pessoas, de pessoas que já estão no mercado e que possam trazer-te a ti mais informações, mais insights, uma visão diferente do mercado e, obviamente, este é um dos grandes princípios da Experts. Quanto mais realidades conhecemos, mais nos sentimos enriquecidos. Não tem a ver com quem tem mais razão, tem a ver com saber e recolher mais informação de muitas fontes e isso com certeza vai tornar-nos mais capazes para depois agir no dia a dia. Chegou a hora, dizendo boa noite, e já vi aqui algumas caras conhecidas nos comentários. Vou falar com alguns deles. O José Júlio, antigo convidado, ou último convidado, muito bem-vindo. A Telma Gonçalves, do nosso Grupo Academy. O Mário Coelho, olá. Pova do Lanhoso, Luís Sobrinho. Que bom ver tanta gente por aqui, tanta gente que nós já conhecemos. Tiago, do UP também. Malta, vão-se identificando, vão dizendo boa noite. O número continua a crescer e por isso mesmo vou deixar arrastar aqui um bocadinho as bem-vindas. Já vamos começar, eu já vou chamar a Cristina. Importante também dizer-vos o seguinte, da minha parte, quero mesmo que vocês participem, queremos mesmo ver questões e comentários àquilo que a Cristina for dizendo, às informações que ela for trazendo. Quero que vocês também nos ajudem a guiar a conversa. Eu só não prometo dar palco a todos, porque muito provavelmente não vamos ter tempo para isso, mas prometo sim dar atenção às questões mais pertinentes, que fizerem mais sentido para mim ou até para a Cristina responder e aproveitar. Ok? Para já, acho que chegou a hora. Cristina, microfone ligado, câmara ligada, está tudo, acho eu. Exatamente, eu vou chamá-la ao palco. Cristina, muito boa noite. Boa noite, André. Antes de mais, obrigada pelo convite. Expert. Olha, eu queria, obviamente, começar por agradecer a tua presença, mas também por lançar já a primeira pedra, que é poder dar-te a palavra para que tu possas, de uma forma breve, falar do teu percurso, de onde é que surgiu a Cristina Coutinho, qual é que foi o teu percurso, e depois então dizer um bocadinho quem é a pessoa atrás do cargo, porque obviamente nós interessamos não só pelo cargo e pelas funções que tu desempenhas, mas obviamente pela pessoa que és e por aquilo que aportas no teu dia a dia. Boa noite, André. Antes de mais, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui presente e tendo em conta os convidados anteriores. Também pelo esforço, porque sei que estás aí um bocadinho afónico e o esforço brutal que fizeste para para que hoje estivéssemos aqui presentes a acrescentar valor, que acho que é este propósito destes momentos, acrescentarmos mutuamente propósito ao setor. E a Cristina Coutinho é uma mulher, é uma atleta, é uma mãe, é uma curiosa, uma constante curiosa, que por ter sido atleta desde pequenina gosta muito da competição e de competir, e o que me levou a este mundo de empreendedor, de gestão, de líder, mas uma líder, como o Hélder costuma dizer, não consensual. Portanto, isto porque é muito vincada naquilo que são os meus princípios, os meus valores, aquilo que também me foi passado, as minhas experiências, focada, teimosa, mas muito disciplinada e resiliente, e esta é a Cristina Coutinho enquanto pessoa. Enquanto profissional, sou licenciada em Educação Física, depois com algumas pós-graduações. Aliás, curiosamente, eu conheci o Hélder na minha pós-graduação cerca de 20 anos atrás, e ainda não sabia bem quem era o Hélder Ferreira, e conhecemos-nos aí. Depois eu gosto muito de estudar e fui fazendo pós-graduações. A minha primeira pós-graduação foi na MANS, e depois tirei pós-graduação no IPAM, Marketing Digital, Trade Marketing, Vendas, e fiz também até há cerca de 2, 3 anos um MBA em Gestão de Empresas. E esta é a Cristina académica, por assim dizer. Depois temos a Cristina profissional, que vem desde professora de primária, professora de Educação Física,
personal trainer, quando na altura nem sabia falar muito daquilo que era o serviço de PT, aulas de grupo, monitorização de sala, até à direção de clubes. O meu primeiro clube foi o Solinca Dragão, já há 15 anos, por aí. Depois tive o meu próprio negócio, tive o meu próprio ginásio, vim para o Fitness Up, saí do Fitness Up para a direção comercial de retalho, em vendas, na Firmo, uma empresa que toda a gente conhece, que agora fez uma fusão com a Staples, agora já há alguns anos, também muito na área das vendas, pura e dura, e depois volto a convite do Helder para o Fitness Up, e aqui estou. Portanto, este é o resumidamente, e tentei aqui fazer uns apontamentos para ser o mais resumido possível, a Cristina pessoa, Cristina profissional e Cristina académica, e esta é a Cristina Coutinho. Olha, obrigado. Eu conheço-te muito pouco e por isso é sempre ótimo também perceber um bocadinho melhor do teu percurso. Hum, houve aqui duas coisas que me chamaram a atenção quando estavas a falar do teu percurso. Uma, obviamente, começa desde o início, é uma curiosidade minha. Eu trabalho diretamente com a Telma. A Telma, nos comentários, estava já aqui a dizer que realmente temos aqui muito, presentes muitas equipas do Fitness Up e, obviamente, é um sinal de como a tua liderança impacta. Eu estou mais interessado em realmente dar-te palco e não é só por não ter voz, que é assim que acho que isto deve funcionar, dar-te palco e também perguntar-te o seguinte: este é um setor marcadamente masculino. Tu és uma pessoa na liderança, tal como a Telma, uma pessoa na liderança que é mulher. Sentes que isso, como é que tu sentes isso? Como é que isso te impacta? Como é que isso te molda? Se tens, o que é que tu tens sentido com isso? Vou deixar-te sem querer condicionar a tua resposta. O que é que tens sentido? Quando vamos todos a um convívio, notoriamente que existe menos mulheres, eu sinto que existe menos mulheres do que homens. No meu dia a dia, e estão aqui algumas equipas, estava aqui a ver algumas pessoas que efetivamente estão a assistir. Eu só comuniquei, aliás, foi o Félix, o controller de gestão de fitness up, que colocou agora num grupo de WhatsApp que nós temos. Eu não falei com as equipas que vinha cá, não disse nada. Portanto, o que eu sinto é que na área do fitness, neste momento, já existem muito mais mulheres em cargos de gestão, em cargos de liderança, em cargos determinantes estratégicos do negócio. No entanto, eu tive no retalho, e então eu posso dizer que eu era a única mulher mesmo, na Firmo. Aliás, a Firmo tem 65 anos, e eu fui a primeira mulher diretora comercial do wholesale. Portanto, em 65 anos não tinha havido ainda. Portanto, acho que isto diz um bocadinho daquilo que é, efetivamente, estes cargos de direção de vendas. No entanto, depois, no dia a dia com as minhas equipas, nunca senti uma falta de respeito por eu ser mulher, nunca senti discriminação, nunca senti nada disso. Sinceramente, não, sinto é quando estou num local e efetivamente estou rodeada normalmente de homens, mas acho que hoje em dia é cada vez menor esse sinal. Olha, obrigado e ainda bem. Eu acho que a tua própria percepção acaba por depois fazer sentido com o impacto que nós continuamos a assistir nos comentários e que eu tanto louvo. Olha, obviamente tu neste momento pertences a uma insígnia que tem tido um crescimento incrível, tem uma presença já incontornável no mercado. Como é que tu descreves a cultura e os valores up? E qual a importância dessa cultura e valores nesta caminhada de expansão que a marca tem tido? Nós temos uma cultura e valores externa e uma cultura operacional interna, se quiséssemos aqui utilizar estas duas, diferenciar. O Fitness Up tem princípios e valores muito definidos, inclusão,
solidariedade, que não são clichê. Ou seja, e aqui já, aqui em modo de resposta a uma das perguntas que que me foi feita, que é a nossa cultura, os nossos valores estão muito bem definidos no mercado, externamente. Depois, internamente, e o que nos leva a ter a expansão que nós temos e que muitas pessoas me perguntam como é que é possível estarmos a crescer de uma forma tão rápida, tão célere, mas quem conhece os nossos resultados, não é? Porque são públicos, os resultados financeiros são públicos, de uma forma tão sustentada e de uma forma tão rentável. Isto tem a ver com a nossa fome de vendas. Eu tenho uma pessoa muito conhecida, que é, ele não se importa certamente, Pedro Xavier, que diz que a nossa cultura, que é uma pessoa que nos faz algumas pré-vendas, mas não é interno, totalmente interno na empresa, e ele diz que nós temos uma cultura que é a fome de vendas, a fome de querer vencer, a fome de querer mais, e isto é o que nos leva, e eu utilizo muitas vezes esta expressão, e as pessoas estão aqui certamente que se vão rir, que é o pão com manteiga, que é a fome que nos leva a vender todos os dias e a fazer. Para isso, temos que fazer o tal pão com manteiga todos os dias. E o pão com manteiga é planear, ter um planeamento em cima daquilo que são os indicadores micro, diariamente, é o planeamento, o controle, a liderança e o feedback. E com isto faz com que nós tenhamos uma cultura única no mercado. Eu não tenho dúvidas, eu não estou a dizer isto de arrogância, não estou a dizer isto, porque nem sou eu. Há pouco dizias que eu estava em back-office, mas eu pus aqui o YouTube para ouvir o que é que estava a ser dito, e eu ouvi dizer, eu sou a cara de uma equipa que faz com que tudo aconteça, e eu também sou a cara da equipa que faz com que tudo aconteça, que eu nem sou bem a cara, porque a maior parte das pessoas que não me conhecem, a Telma está aqui, normalmente eu raramente faço uma entrevista, raramente venho da formação, raramente faço qualquer coisa mais pública, porque efetivamente temos uma cultura, e falando daquilo da que é cultura, nós olhamos para dentro, nós temos bem definido aquele que é o nosso caminho, está bem feita a nossa estratégia a médio e longo prazo, sendo que longo, estamos a falar de 3, 5 anos, e sabemos bem aquilo que queremos e achamos que muitas vezes olhar para o lado, eu pelo menos achamos que muitas vezes olhar para o lado é desviar-nos do nosso caminho. Portanto, obviamente que não estamos em Blue Ocean, obviamente que olhamos para o mercado e percebemos o que é que está a acontecer e como é que nos temos que reajustar. No entanto, temos bem definido aquilo que é o nosso caminho e felizmente eu tenho uma equipa que faz com que tudo aconteça. Eles sim é que fazem com que diariamente este pão com manteiga, que são os indicadores micro do negócio, sejam diariamente, várias vezes ao dia, monitorizados e em cima de planeamentos para fazer com que diariamente o macro, que é a faturação, aconteça. E portanto esta equipa é que faz com que tudo aconteça, porque tem uma fome de vendas brutal. Então, só para resumir aqui, tu falaste de 2 tipos de cultura, cultura externa ligada à inclusão, à solidariedade, eu diria também alguma irreverência e juventude, porque acho que é uma coisa que a vossa marca passa com muito sucesso, mas depois focaste mais e agradeço por isso, porque de facto isso vai responder à segunda parte da pergunta, que é qual a importância desta cultura no crescimento e na expansão, a cultura interna de querer superar metas, de fazer o pão com manteiga todos os dias. Ok, olha, ótimo, porque isso de facto acho que é muito esclarecedor, principalmente para quem está lá em casa, ou quem está em casa a ouvir e tem também essa sede, perceber que obviamente haverá muito por trás disto, muito nos bastidores, mas essa centelha de sede ou vontade de fazer mais todos os dias é incrível. Diz-me uma coisa, se tivesses que definir e clarificar aqui um ou dois vetores, para além dessa fome de vencer, que dirias que são imprescindíveis ao crescimento e expansão de uma marca, consegues
consegues dizer uma ou duas coisas para além dessa vontade? O planeamento, porque nós Sim. até há bem pouco tempo somos autossustentáveis, portanto, uns clubes abrem os outros e a rentabilidade de um impacta diretamente no outro, ou seja, nós só Uhum. abrimos se os clubes forem rentáveis, porque eles é que nos vão potenciar a abertura de outros clubes, portanto, esta gestão diária, não só do volume do negócio geral, que é muitas vezes, e eu muitas vezes digo à equipa, e eles estão aqui e ouvem, o volume de negócios geral é uma consequência dos KPIs micro, portanto, gestão dos indicadores diários em cima de um planeamento que também ele tem que ser diário e ajustável. E isto internamente, porque dizem, o Fitness Up tem muita sorte, porque faz uns vídeos brutais, mas eu tenho uma equipa de apoio, que vai desde diretor de marketing, supervisores, diretor de PT, controla de gestão, diretor de recursos humanos, o diretor de património, da limpeza, que nada tem a ver com a sorte. É em cima de tomada de decisões, em cima de indicadores, métricas puras, NPS, tudo tem uma métrica dentro do Fitness Up. Tudo é gestão. Claro que depois nós somos uma empresa de pessoas e temos esse cariz, por enquanto, e enquanto conseguirmos, e espero que consigamos sempre, por isso é que temos supervisores para 10, para 7, para 6 clubes, dependendo da corda que eles fazem, para estarmos próximo das pessoas. Eu conheço a cara, pelo menos todas as pessoas, eu faço uma reunião às sextas-feiras, à segunda com a minha equipa, e às terças-feiras fazemos uma reunião geral, todas as sextas-feiras, com os líderes, club managers, sales managers, PT managers, ou seja, não existe ninguém que nós não conheçamos. Inclusive é o supervisor que conhece não só muitas vezes a parte profissional, mas também o lado pessoal, que faz com que muitas vezes nós ajudemos ou consigamos ajudar aqueles que estão dentro da nossa casa, que é um dos nossos princípios, que é a solidariedade, e não é solidariedade de fora, não quer dizer que não o façamos e estamos presentes, mas é mais a solidariedade interna, saber o que é que temos dentro da casa e quem podemos ajudar. E isso nós fazemos constantemente e é um dos nossos princípios. Obrigado. Estavas agora a falar nessa dicotomia entre rigor, planeamento, atenção aos KPIs mais pequenos, que são que no grande bolo das coisas podem parecer detalhes, mas nós na Experts acreditamos mesmo na mesma coisa, ou seja, às vezes, ou tantas vezes, é ao controlar o processo e o microprocesso que nós depois vemos as coisas maiores a concretizarem-se. Mas quando falaste das pessoas, questionei-me agora sobre uma coisa que vou agora perguntar, que é: a ambição é uma força motor, o planeamento e o rigor, ou a capacidade de ser rigoroso nas suas tarefas diárias também. Estas são características que vocês têm como imprescindíveis no recrutamento, quando procuram alguém? Sim, sim, sem dúvida alguma. Nós somos uma empresa de gestão. Eu, na brincadeira, muitas vezes digo que nós vendemos fitness, mas podemos vender bacalhau. E no final, obviamente, que temos aqui, não é no final, é no início, temos que prestar em toda a jornada ao cliente um bom serviço. Mas que isso não implica não termos todas as métricas. Nós, para os comerciais, temos métricas, todos os nossos comerciais sabem o que é que têm que fazer diariamente, todos os nossos club managers sabem o que têm que fazer diariamente, todos os nossos PT managers sabem o que têm que fazer diariamente. Ninguém anda, como eu costumo dizer, a passear a mochila nos clubes. Nós tínhamos muito uma frase que dizíamos, um slogan, se quisermos chamar, ser é para ser feliz. E é. Mas ninguém é feliz 24 horas por dia. Nem eu costumo dizer, nem os idiotas motivados são felizes 24 horas por dia. Portanto, nós queremos pessoas satisfeitas e que o propósito individual, que isso é que nos
uma das nossas preocupações, que é o propósito individual do nosso recurso humano, do nosso colaborador, do nosso elemento da tribo Up, tem que fazer match com o propósito da empresa. Eles não têm que ser diferentes. Agora, nós somos uma empresa de vendas e estamos aqui para vender, porque ao final do dia tem que gerar dinheiro para pagar tudo. E isto tem que estar presente e é imprescindível no recrutamento. Obviamente que depois, se é imprescindível no recrutamento dos professores de aulas de grupo, não. Obviamente que eles sabem que têm que ter o scorecard, também têm as métricas deles. No entanto, existem funções em que umas são mais imprescindíveis que outras. Um diretor de clube é imprescindível que não seja um gestor. Portanto, Olha, é imprescindível. isso fez-me agora dar um salto para um tema que tem sido, aliás, é recorrente no dia a dia do fitness. Eu visito muitos espaços de fitness e normalmente é uma queixa recorrente, mas nos últimos episódios toda a gente vê e reconhece que o recrutamento é um desafio. Ao fazer recrutamento e sendo tão claro nas características que vocês procuram, vocês olham para esta parte dos recursos humanos como uma bênção, ou seja, as pessoas na organização são uma bênção ou são um desafio? Como é que vocês, tendo em conta as dificuldades recorrentes, como é que vocês veem esta área da gestão? Existe efetivamente um desafio no recrutamento, é transversal no mercado. No entanto, o facto do Fitness Up ser uma insígnia que também tem muito crescimento e o que faz com que, e nós temos muitos exemplos de pessoas que entraram como comerciais que num espaço de um ano, ou seja, que é muito célere, num espaço de um ano passam para sales managers, passam para club managers e num espaço de 2 anos eu tenho supervisores que passaram para a minha equipa direta num espaço de 2 anos, portanto, o que faz com que também os recursos humanos olhem para o Fitness Up como uma oportunidade de progressão de carreira, porque nós beneficiamos as pessoas que temos cá dentro. Isto porquê? Porque também estamos em constante formação. Por exemplo, acabou agora, eu tenho uma pessoa que é assessora de vendas, que é a Sónia Rocha, e no PT, na parte do PT, o Rui Marques. Eles os dois estiveram durante um mês praticamente apenas a dar formação às pessoas que estão em underperformance e segundas linhas. Portanto, o que é muito difícil de acontecer numa empresa. Dizer, olha, estes 2 recursos humanos que valem X vão estar durante um mês a dar formação a quem quiser, porque essas segundas linhas podem ir embora amanhã e está tudo bem, porque nós também só queremos ficar com quem se identifica connosco. Mas nós damos, eu costumo dizer que às vezes nós somos uma escola de formação, porque nós damos muita formação, o que faz com que os recursos humanos também tenham mais sucesso, tendem mais sucesso, o que é que acontece? Sentem-se mais felizes e querem continuar no Fitness Up. Querendo continuar no Fitness Up, depois olham para dentro e veem, ok, olha, se aquela conseguiu passar de comercial para sales manager em 9 meses, eu também consigo, só tenho que ter esta performance, porque como nós temos depois muito bem definido, ok, um comercial abaixo de X adesões não é um bom comercial, e depende das localizações, uns têm 45, outros têm, é o ROI mínimo, significa que eles também sabem. Depois, todas as sextas-feiras, nós lançamos rankings de PT, rankings comerciais, todos os dias, às 11 da noite, lançamos as métricas da faturação de PT, da faturação de cada clube, da faturação das adesões, ou seja, toda a gente sabe, porque é uma das coisas que eu quero que continue dentro da empresa, máxima transparência. E eu sei que aquele está naquele cargo porque durante todo o percurso ele fez isto. E para mim é importante a máxima transparência e a máxima honestidade dentro da empresa para não haver uma coisa que eu detesto, que é o diz que diz. Aquele subiu porque é amigo, porque é família. Não, está aqui. O percurso dele dentro desta empresa, desde que entrou até que saiu, é este. E por isso é por mérito dentro desta empresa que se cresce e que se chega onde chegou. A maior parte dos meus supervisores são internos. Tenho, salvo erro, 2 pessoas, dos 7, tenho 2 pessoas que não são internas.
o assessor de vendas e assessor de PT também é interno. Obviamente que se eu não tiver soluções internas, eu vou buscar fora, porque a pior coisa que podemos colocar são pessoas que não têm skills nas funções. Porque eu costumo dizer, depois perdemos uma boa pessoa que estava a fazer a outra função, um bom profissional na função anterior, porque depois normalmente as pessoas não querem regredir, não querem voltar para a função anterior porque acham que é pejorativo, e perdemos e ganhamos uma má profissional na nova função por falta de preparação. E portanto, acho que para nós tem sido muito positivo o facto da marca estar a crescer muito, porque também é fator de atração no mercado e tem corrido bem. Cristina, aqui só para tentar resumir, o segredo para ter equipas, pá, e este início de podcast é revelador, para ter equipas muito motivadas, presentes, ambiciosas, é então valorizá-las e, obviamente, permitir-lhes crescer dentro da empresa, sempre com base numa meritocracia clara, transparente, pelo que percebi, e formação constante. Eu tenho aqui uma questão que eu vou exibir, que é do Point Fit de Estremoz, que pergunta qual a rotina diária mais comum nos comerciais do Fitness Up que mais vendem e se há algum padrão claro que tu observas. Sim. É uma pergunta pertinente. Sim. Os comerciais, ou estão no ponto A ou estão no ponto B. Os comerciais de sucesso. Todos devem estar. Ponto A, angariação. Ponto B, a fechar. Os comerciais que se destacam no Fitness Up são aqueles que angariam mais contactos qualificados. E a angariação de contactos qualificados, muitas vezes, nós somos uma empresa que entregamos muitas leads. E eu digo isto como uma autocrítica, porque sou eu que potencio, não é? Portanto, e os nossos comerciais que têm mais sucesso são aqueles que angariam maior número de referências qualificadas. Isto porque nós temos uma cultura dentro da empresa que é a Power Hour. Toda a nossa empresa, das 2h30 às 5h30, para fazer telefonemas comerciais. Durante a manhã, o comercial angaria 25 contactos qualificados, prepara a sua Power Hour e das 2h30 às 17h30 deverá fazer, em média, 40 contactos, obviamente atendidos, de forma a gerar as marcações necessárias, que o nosso benchmark é normalmente 10 marcações. Portanto, quais são os comerciais que têm mais sucesso, resumidamente? São aqueles que mais angariam. Oh, Cristina, mas angariam em que funil? POS, EMAI, rua, chamadas que nós fazemos aos nossos clientes do primeiro mês a perguntar se já fez a avaliação física, o rastreio, etc, etc. Uma preocupação genuína, de forma a fazer o mais um, e esses são os comerciais que se distinguem. Não é preciso fazer muito, obviamente que estamos a falar que há 15 anos no mercado, quem se lembra, tínhamos filas na recepção para ter pessoas para se inscrever, não vivemos nesse mercado nos dias de hoje, é preciso ir atrás, é preciso ir aos diversos funis e angariar, e os comerciais que mais se destacam é aqueles que não vão buscar a lista telefónica, mas aqueles sim que angariam referências qualificadas, contactos qualificados nos diversos funis. Depois há aqueles também que estão na recepção e vão debater sempre aos mesmos desgraçados dos sócios utilizadores, que depois isso gera zero, porque o desgraçado que utilizou hoje vai utilizar daqui a 2 dias e vai-lhe dar os mesmos contactos, uns contactos diferentes, eles deixam de ser cada vez menos qualificados e depois gera a chamada, como eu costumo chamar, a lista telefónica. É muito importante, para mim, é muito importante também ouvir essa resposta. Eu dou muita formação de vendas e realmente uma das coisas que eu mais gosto de incluir na formação e dizer às pessoas é que quem está conformado com os seus funis de angariação atuais provavelmente está mal conformado. Ou seja, há sempre mais alguma coisa que fazer para se conseguirem gerar mais contactos e no fundo é isso mesmo, não é? Quanto mais contactos qualificados, independentemente de onde eles venham, mais resultados. Ótimo. Diz-me uma coisa, estamos aqui a falar já de
várias vezes calhou referires, o mercado está diferente. Quais é que achas que são as principais mudanças no mercado nos últimos, eu diria, 3, 5 anos? Como é que tu vês o estado atual e para onde é que ele está a caminhar? Sei que é uma pergunta muito vaga, mas eh, 2, 3 diretrizes, vetores de mudança que tu tenhas reparado que têm acontecido e que acho que sejam relevantes num futuro próximo. Uh, o, mer o, mercado, os nossos clientes estão cada vez mais informados, mais exigentes, também porque o mercado tem mais players, não é? Obviamente, não é como dizia Henry Ford, podem escolher podem comprar qualquer carro desde que seja preto já. Isso já foi há muitos anos e isso não funciona nos dias de hoje. Temos clientes, felizmente, mais informados, mais exigentes e que procuram mais do que um treino, procuram uma experiência. E é isto que nós tentamos entregar e que eu acho que o mercado tenta entregar. Nós vamos com um projeto que vai aqui também, porque nós procuramos sempre não ser só a marca que comunica disruptivamente, a marca, nós estamos agora não é, com um vídeo da Unlimited, que fala aqui de 4 grandes motes, mas nós não queremos ser só a marca que é disruptiva no mercado, que comunica disruptivamente, que tem ginásios cools. Queremos ser muito mais que isso. E é isso que eu acho que o nosso cliente que procura cada vez mais. Procura um propósito, procura uma comunidade, procura acompanhamento mais personalizado, sem ter que pagar o PT para ter são coisas diferentes. Ser personalizado não é treino, personal trainer, e resultados reais, mas procura acima de tudo um propósito, e é isto que o Fitness Up oferece. O Fitness Up oferece um propósito, uma tribo que está claramente posicionada no mercado. O que é? E não é para todos. E saímos com vídeos que eu sei que deram muito que falar e está tudo bem para nós. Na altura foi muito controverso, está tudo bem para nós. Não somos não somos uma máquina, e agora quem me está a ver das minhas equipas vai ficar estupefacto, nós não queremos vender a todo o custo. Eu costumo dizer muitas vezes isto, nós somos uma empresa de vendas, mas não queremos vender a todo custo. Portanto, nós não queremos ter pessoas mal educadas, pessoas que agridem, nós convidamos imensos clientes a sair. Imensos clientes a sair, porque não estão de acordo com aquilo que é o nosso propósito enquanto marca e que está bem definido no mercado. Nós somos inclusivos, mas é diferente de aceitarmos todos aqueles. Nós não queremos pessoas que agridem, pessoas que olham de lado, pessoas que maltratam, pessoas, um conjunto de coisas. E eu acredito que o mercado não procura máquinas, porque até os nossos clientes, quando me dizem, mas as máquinas do Fitness Up não são as melhores, vou perguntar à maioria das pessoas, e sabe o que é uma panata? Não sabem a diferença entre a Tecno... Não sabem, não quero estar aqui a falar de marcas, não sabem. Portanto, se as máquinas estiverem possíveis, se forem máquinas, claro, boas máquinas, que criem uma boa experiência ao cliente, que tenham um bom monitor de sala, que se interesse genuinamente pelo cliente, que não seja, como eu costumo dizer às vezes, um manequim, que ter lá um manequim de t-shirt ou o teu monitor de sala era exatamente a mesma coisa. E que depois que olhem, que digam, eu pertenço ao Fitness Up como comunidade, porque eu me identifico com os valores que eles defendem. E acho que é este o caminho, cada vez mais. Giro, tão bom. Obrigado por essa visão. Estou de acordo com acho que tudo o que tu disseste. Acho que mesmo que a proposta de valor que as marcas oferecem é cada vez mais impactante no sucesso que estas mesmas têm no mercado. Já não chega só a abrir um espaço, tem que haver uma identidade muito forte por trás disso e que ofereça, obviamente, um serviço de qualidade. Olha, eu tenho aqui, nós estamos mais ou menos no equador da conversa e normalmente nesta fase eu guardo aqui alguns segundos para primeiro agradecer a toda a gente que está presente,
obviamente sem eles não faz sentido. Agradecer também à marca que nos apoia, que é a Geometric, que nos apoia neste podcast. Agradecer à equipa Experts que está obviamente nos bastidores, e depois para convidar a toda a gente que está aqui, que pode ter o seu negócio de fitness, pode ir a fitnessexperts.pt, não agora, porque a conversa ainda vai a meio, mas no fim do podcast pode ir lá preencher o seu diagnóstico em 2, 3 minutos. Tem uma noção um bocadinho mais clara de como é que o clube poderá estar a nível de maturidade dentro dos 5 fatores de gestão que a Experts preconiza, estratégico e de gestão que a Experts preconiza, e depois, obviamente, se quiserem uma visita, eu até já convidei as pessoas nos comentários a poderem candidatar-se a uma visita, mas se quiserem falar connosco de outra forma, poderem fazê-lo. É nesta altura também que faz sentido aqui convidar toda a gente, se ainda não segue a Fitness Experts, poderem nos seguir nas redes sociais, estarem a par dos conteúdos que nós vamos colocando. Obviamente, nós que temos um propósito muito claro, que é um dos nossos valores, e o primeiro que descrevemos é a generosidade. Este podcast é exemplo disso. Queremos aportar valor, não sempre faturando, queremos aportar valor ao mercado, trazer mais insights, mais conhecimento e mais formação ao mercado, tantas e tantas vezes de forma gratuita. Por isso mesmo, agradecer a todos os outros convidados do podcast da Fitness Experts e, obviamente, a presença da Cristina aqui hoje, que está a ser. Estou a adorar a conversa, Cristina. Aproveito para te dizer já, às vezes os elogios deixam-se para o fim, mas enquanto ainda tenho voz, deixa-me dizer que está a ser excelente. Obrigada, é muito. Obrigado pela tua entrega. Olha, há um fator que é incontornável ao dia de hoje, não só no fitness, mas no mundo. A entrada da tecnologia pelos negócios, por muitas áreas de negócio, mas por esta área de negócio em específico, tem trazido, acho eu, bastantes facilidades por um lado, bastantes desafios por outro. Eu gostava de saber como é que o Fitness Up está a ver a presença da tecnologia ao dia de hoje, e como é que se está a preparar para aquilo que se prevê serem tempos novos de mudança ou de transformação ou não na área do fitness. Como é que vocês estão a ver esta questão da tecnologia no fitness? É muito importante porque falamos da experiência, eu há pouco falava da experiência personalizada e o personificado do cliente, e temos clientes que cada vez mais valorizam, não é? Porque nós gostamos de ser tratados pelo nome, gostamos de que nos conheçam, gostamos que conheçam os nossos hábitos e que tenham soluções à medida. O Fitness Up, eu há pouco levantava aqui um bocadinho o véu, nós estamos a trabalhar nesse sentido, obviamente que neste momento temos as apps de treino, temos acompanhamento digital, temos ferramentas de gestão CRMs que nos permitem conhecer melhor e antecipar aquilo que são as necessidades e a experiência do cliente. No entanto, estamos a trabalhar numa jornada muito específica, em que temos os nossos clientes divididos em 3 grandes segmentos e que comunicamos e que vamos comunicar e antecipar a jornada nos pontos de atrito, vamos comunicar antecipadamente e vamos tornar a jornada cada vez mais personalizada, com IA, obviamente, e estamos a projetar terminar 4 meses, estamos aqui a falar, eu prefiro chutar para a frente a realidade, no final do ano ter esta jornada pronta, com tudo que está associado, tanto a comunicação diferenciada, de acordo com o tipo de cliente, de acordo com os seus, que obviamente um cliente que vai todos os dias não pode ter a mesma comunicação com um cliente que vai uma vez, com uma cliente que vai 2, um cliente, pronto, temos aqui e estamos a desenhar, não, já passamos essa fase. Claro que isto levou a muitos estudos, porque nós temos efetivamente, já são alguns anos, para perceber os nossos clientes, o nosso target, e ajustar esta experiência e toda a comunicação que envolve um conjunto de CRMs e que envolve aqui
desde o tom da marca, pronto, aqui um conjunto de coisas e estamos aqui a trabalhar nesse sentido de forma a entregar ao nosso cliente uma comunicação muito mais personalizada que o ajude, isto com a finalidade de quê? Não só, obviamente, de aumentar aqui o LT do cliente, isso é óbvio, mas acima de tudo, de aumentar, porque nós vamos aumentar o LT do cliente se ele também passar a ser um sócio mais utilizador. E é isto que nós pretendemos, é criar este hábito no cliente, que sabemos que é extremamente difícil, que a média de utilização é muito baixa e que depois leva a com que os clientes desistam e cancelem, e esta vai ser a nossa grande jornada para o último quadrimestre de 2025. Bom, temos aqui já, de repente chegaram muitas questões nos comentários. Eu acho que tu agora abordaste uma, e só para esclarecer aqui, o Nuno Figueiredo, eu trouxe esta questão aqui. Se estava previsto algum processo na retenção, um conjunto de ações, tu acabaste de falar, quando eu te perguntei sobre tecnologia, esta automação, ou seja, recorrer à IA para definir uma jornada do cliente personalizada e que leve não à retenção forçada do cliente, mas ao aumento do usage, do número de vezes que o cliente utiliza o ginásio. Falaste em LT, eu vou tentar traduzir aqui o lifetime ou o tempo de vida do cliente na marca, para que, ou seja, essa jornada automatizada possa permitir personalizar o contacto, a comunicação com o cliente, levando a maior utilização, maior retenção. Era isso que estavas a dizer. Pronto, e assim respondemos aqui à questão do Nuno. Nuno, espero que te tenhamos ajudado. E depois temos aqui o Marco, por exemplo, fala em processo de internacionalização. Ora bem, não estando completamente ligado à tecnologia, isso está previsto no app. Eu sei que provavelmente há muito para fazer em Portugal, mas está previsto atingir outras latitudes. Sim, sim, é, acho que é até público, mais ou menos público, que ou este ano ou no início do próximo ano, provavelmente vamos entrar em Espanha, será o nosso primeiro será a Ibéria, será a nossa primeira caminhada com os desafios que isso traz e obviamente é esse próximo passo e é o que faz também sentido para o Fitness Up. Obviamente, sem olhar, temos um percurso enorme ainda cá para fazer, mas já estamos, como eu costumo dizer, a olhar para o lado e a travar esse caminho. Que é um Boa. caminho Olha, gigante. eu deixei uma questão propositadamente para o fim deste conjunto, eh, porque acho que faz sentido neste ponto da conversa. Nós estamos já a aproximar já aqui quase do final, mas eu queria trazer esta questão do Filipe Félix, e porque estou a gostar desta dinâmica, acho que a malta está a perguntar, eu gosto de dar voz a quem está a ouvir do lado de lá. Eu presumo que seja alguém do UP, porque fala na primeira pessoa do plural, mas o que é que te entusiasma neste processo daquilo que está para vir? Ou seja, falámos agora de internacionalização, aplicação de novas tecnologias. Obviamente, imagino, eu sou de Coimbra, estou em Coimbra e por isso haverá um up aqui perto de mim também em breve. O que é que te entusiasma mais dentro da expansão nacional, internacional, aplicação de tecnologias ou outra coisa qualquer que nós desconhecemos? O que é que te entusiasma nesta caminhada e no que está para vir? A loucura entusiasma-me, com algum receio, não é? O facto de ir para fora de Portugal é um mercado diferente e eu sou uma pessoa muito de métricas. O desconhecido faz com que tenhamos que começar tudo de novo. Eu costumo dizer que vamos, porque uma das coisas características caracteriza esta empresa é que o facto de termos 60 unidades, nós olhamos para cada unidade como se fosse a primeira. E o facto de irmos para outros, mas olhamos para a primeira unidade como se fosse a primeira, mas conhecendo. Indo para a Espanha nós não conhecemos nada, não é? Portanto, eu não quero cometer os erros que eu vi no mercado
e por isso mesmo o facto de saber que eu não quero cometer faz com que também não sei muito o que vai acontecer, porque o mercado espanhol nós sabemos que é totalmente diferente, a legislação é totalmente diferente, acharmos que de cima da burra, como eu costumo dizer, pode estar aqui alguém do departamento de marketing a dizer o que quer que seja, quando nem sequer conhece a localização e a região e as necessidades e as especificidades, é muitas vezes aquilo com que faz com que o negócio não aconteça, não tenha sucesso. E esta dificuldade entusiasma-me, porque eu ainda não sei como é que vamos resolver. Portanto, este desafio, e eu gosto de viver em desafios, entusiasma-me, mas é um entusiasmo que nos vai dar muito trabalho. E este menino que está aqui a falar também lhe vai dar muito trabalho, que é o controller de gestão. Sim, pois é engraçado que esta conversa, não é, levanta aqui duas questões sobre a tua pessoa que eu acho que são muito relevantes. Por um lado, vejo uma pessoa, lá está, cautelosa, organizada, muito rigorosa, muito ligada às métricas. Por outro, esse entusiasmo pelo desconhecido, essa coragem, esse lado aventureiro, e acho que isso explica muito também o teu percurso e onde chegaste. Obrigado pela resposta. Nós aproximando-nos do fim, vamos também começar na dinâmica de, primeiro, tentar dar resposta à questão do último convidado. O José Júlio, presidente da Portugal Ativo, tinha deixado uma questão para ti que eu acho que se põe exatamente nesta fase da conversa. Nós falámos agora de expansão, falámos agora daquilo que possivelmente poderá ser o desconhecido. E eu acho que nessas situações será muito importante aquilo que tem a ver com a resposta do José Júlio. O José Júlio perguntou o que é que distingue o Fitness Up de outras grandes cadeias, o que é que faz o Fitness Up ser uma cadeia ou uma marca diferente e porquê. E eu acho que vai ser engraçado ver-te responder essa pergunta, ainda mais sabendo que poderás entrar em Espanha, o vosso posicionamento ou não poderá estar. Não é, Espanha é um mercado diferente, com outra dimensão, com muito mais marcas também. E respondendo a esta pergunta, como é que esta pergunta vos pode ajudar nesse processo de expansão e internacionalização? O que é que distingue o Up de outras grandes cadeias? O Up tem um propósito muito bem definido, um sentido de comunidade muito bem definido. Não é só um espaço de vanguarda, que isso facilmente é replicado, não é? Não é difícil chegar a um fitness up e colocá-lo e copiá-lo. É difícil, é replicar todo este propósito, todo este sentido de comunidade e de tribo que o Fitness Up vem construindo. Obviamente que entrando num mercado em que ninguém nos conhece, não vai ser fácil, porque a nível nacional quero acreditar que grande parte do território já nos conhece. Indo para a Espanha, era aquilo que eu dizia há pouco, nós vamos começar do zero. Portanto, nós vamos ter que voltar ao zero e mostrar ao local onde estivermos inseridos este sentido de tribo, este sentido de comunidade, este embandeirar de princípios e valores que são muito a nossa imagem e que as pessoas nos identificam facilmente a nível nacional e que lá fora não. Portanto, se conseguir mais ou menos responder à questão, o que nos diferencia em Portugal é efetivamente sermos uma marca disruptiva na comunicação e sermos uma marca inclusiva que não se preocupa de perder clientes para defender um propósito de vida, um propósito de inclusão, e isso é bem patente e toda a gente já nos conhece e nós temos muitos, a nossa tribo não são só os nossos sócios ativos pagantes, são todas aquelas pessoas que se identificam com aquilo que é a nossa comunidade. E isso tem que dar os parabéns ao nosso departamento de marketing, encabeçado pela Cláudia, que faz um trabalho brutal e que nos consegue
consegue efetivamente passar cá para fora aquilo que nós queremos. Olha, esta resposta que deste e o facto de falarmos de internacionalização e vocês terem uma cadeia em expansão, nós acompanhamos algumas marcas, várias já felizmente, que estão, que expandem, que abrem segundas, terceiras, quartas unidades. E eu gostava de saber a tua visão sobre este ponto em específico. Quão importante é, no processo de expansão, a adaptação ao contexto socioeconómico, concorrencial do novo local, ok? Como é que tu vês, ou se é de facto uma variável para a qual vocês olham, ou se não olham, quando estão a inserir-se num novo mercado, uma nova cidade, uma nova localidade, quão importante é olhar para o contexto socioeconómico, contexto concorrencial, até o contexto, diria eu, a nível de taxa de penetração, por exemplo, que às vezes são diferentes de conselho para conselho. São coisas que vocês têm em conta, não têm? Como é que vocês veem a adaptação a esse tipo de variáveis? Ou se é que veem? Vimos, e por isso é que ainda não fomos, como costumamos dizer, além fronteiras, porque obviamente que olhamos para todos estes itens, não é? Sabemos que Espanha, em termos socioeconómicos, são diferentes, em termos concorrenciais, Jesus é um mercado muito mais maduro, a taxa de penetração, ok, é superior, mas existe depois os desafios dos RH, portanto, e aqui ao lado, vamos aqui a falar aqui ao lado, portanto, no entanto, e o Helder dizia isto no outro dia, este fim de semana, quando estávamos a subir. Nós não somos um ginásio. É mesmo este sentido de conseguirmos chegar às pessoas com esta mensagem. E este é o propósito Fitness Up. Claro que se depois não podemos dizer, mas se é isto, tu não olhas para a concorrência, não olhas para a taxa de penetração socioeconómica, não, olhamos, porque no final do dia isto é um negócio e tem que dar dinheiro. Não querendo com isso, e o Helder dizia isso e ficou-me no ouvido, que é, imagina o Fitness Up poder chegar a esta mensagem da inclusão, de toda a mensagem que nós fazemos, estamos agora a falar de feminismo, das mulheres ganharem menos, da violência, da saúde mental, com casos reais, altamente, conseguirmos chegar não só aos 11 milhões, mas conseguirmos chegar, e isto, ele disse isso com um brilho no olhar, que este é o propósito da marca. Obviamente que tem um lado rentável, porque nós temos que pagar os ordenados todos, porque não vamos dizer, eu não digo à minha equipe, pessoal, vamos nos juntar todos para espalhar aqui aquilo que nós queremos, mas depois no final do mês não há dinheiro para pagar salários a ninguém, porque nós todos temos responsabilidades financeiras. No entanto, ele dizia isto com um brilho nos olhos, e acho que isto diz muito daquele que é a pessoa que é o CEO, que é o que ele quer, o que o Helder quer, e aquilo que lhe dá um brilho no olhar e aquilo que provavelmente o motiva é, Cristina, imagina nós impactarmos milhares de pessoas com esta mensagem, e isto diz muito daquilo que é a pessoa máxima desta empresa. Não me falou de rentabilidade, não me falou de... Obviamente que isto já está subjacente, não é? Mas Claro. o uau disto é, imagina o que era nós conseguirmos impactar estas pessoas, chegar esta mensagem a todas as pessoas. E isto diz o que é realmente Fitness Up. Boa, que bom. Olha, obrigado por isso. Deixa-me só dizer-te que os desafios de recursos humanos são menores com a quantidade de candidatos que estão a surgir nos comentários para irem conquistar Espanha. Por isso já é um desafio um bocadinho menor, não é? Há vários candidatos a dizerem que depois de conquistar os sítios onde estão, que querem conquistar novos. E Vamos é a isso. ótimo perceber essa cultura daqui. Não querendo voltar atrás. Olha, já dizem que para a França também, por isso já aqui Portugal vai conquistar a Europa, vamos sair aqui do cantinho e vamos conquistar a Europa. Afinal, os recursos humanos não são um desafio. Exatamente, afinal não são um desafio, se calhar a formação, em vez de ter que ser na área técnica, vai ser na área linguística e de resto está tudo ultrapassado.
Olha, deixa-me dizer-te, e agora para toda a gente que está a ouvir, da marca Up e fora do Up, é histórico, já agora em relação a isso, é histórico que os instrutores do nosso território e formatos cá são mesmo muito impactantes quando vão lá para fora. Nós, e acho que falo em nós, porque nós também, eu agora já não estou tão no terreno, já só muito esporadicamente vou dar uma aula aqui ou ali, mas considero-me parte também desse grupo. Nós, profissionais de fitness em Portugal, somos muito reconhecidos lá fora e acho que temos um potencial incrível para sermos mesmo muito diferenciadores na área técnica, que é aquela que entrega a qualidade de serviço. Por isso, aproveito para dar aqui um bem-aja a todos que estão no terreno. E sim, podem ir para a Espanha e para a França, que eu acho que vamos ser bem-sucedidos. Depois dizer-te aqui, não querendo voltar atrás, mas aproveitar aqui uma questão do Diamantino. Diamantino, obrigado por estares a ver desse lado. Eu vou tentar dar-te aqui voz, será a última questão a que responderemos, mas eu acho que pode ser importante não só para o Diamantino, mas para outras pessoas que estejam a ver. Com a exigência de resultado em vendas, qual o peso da angariação em referências no point of sale, na venda, face aos vossos objetivos? Ou é uma fonte de angariação que acham menos importantes, ou se porventura, deixem-me acrescentar aqui a questão do Diamantino, tu, Cristina, ou o diretor comercial, deixa isto nas mãos de cada consultor para definir se essa pode ser ou não uma fonte de angariação importante. Não. Tudo dentro do Fitness Up está bem definido com guidelines, até para ajudar os comerciais a terem sucesso. Os comerciais sabem que durante o início da manhã ou durante as primeiras 2 horas têm que angariar 25 contactos qualificados. Obviamente que isto depois é um ciclo. Depois fazem as chamadas, todo o ciclo de vendas, obviamente, e no fecho angariam a nossa referência, a nossa deadline é 5 contactos qualificados, que estão bem definidos quais são as perguntas que têm que fazer para angariar os contactos qualificados, em troca, FIIs, desconto na joia, etc, etc. Isso está bem definido, quanto é que tem que angariar, que é extremamente importante e que isso é o sucesso de um comercial. Obviamente que o Fitness Up entrega muitas leads, e quando estamos a falar muitas leads, são mesmo muitas leads, são mais de uma centena de leads por mês aos comerciais, o que significa que também os deixam mais tranquilos, o que faz com que esse peso, que para mim é extremamente importante, porque sou old school nas vendas e vivíamos muito daquilo que era angariação, neste momento no Fitness Up tenham um peso menor. Porquê? Porque se nós entregamos a papinha toda aos comerciais, eles acabam por não ter essa necessidade de angariar. Como diria uma pessoa no outro dia, eles não têm necessidade de pescar, porque o peixe já lhes foi entregue no prato e já está cozinhado. E nós trabalhamos com muitas leads quentes, por isso têm menos necessidade, mas é muito importante. Portanto, o peso, resumidamente, dentro do Fitness Up, infelizmente, é muito baixo, porque, felizmente, o nosso departamento de marketing entrega mais de uma centena de leads aos nossos comerciais. Bom, tu falaste em 25 contactos angariados, 5 Mínimo, dia. através de referência, por isso o peso aqui seria mais ou menos 20%, um quinto, um quinto pode vir daí. Sabes porque é que eu falei em darem liberdade ao comercial? Porque eu acredito também que haja zonas do país onde as referências possam funcionar melhor do que noutras e pode haver eventualmente, não sei, isso é uma experiência que nós obviamente acompanhamos negócios em todo o lado, depende muito da pessoa, depende muito da forma como é feito, mas também vamos reparando que há zonas do país onde a referência na venda funciona um bocadinho melhor do que noutras, possivelmente menos cansadas ou menos habituadas aos scripts, e noutros sítios é um bocadinho mais desafiante. Olha, Sim, até porque depois Cristina, existem clubes que têm necessidades diferentes, não é? Nós temos clubes em que os claro, clientes fazem fila de espera para se inscrever. O Clube da Almirante Reis, se tiver aqui o Bruno Pinto. Claro que a necessidade do comercial, porque eu também fui comercial e percebo isso, eu sou comercial, tenho uma fila de pessoas para inscrever, vou estar aqui 10, 15 minutos
se eu tiver 10, 15 minutos contigo a pedir-te referências, Vais perder não é? Vou outras perder os pessoas. outros que eu não vou ter as pessoas. Agora, posso fazer uma estratégia que é depois fazer uma chamada à pessoa que inscrevi e em troca de uma proposta de valor qualquer, ter aqui os contactos qualificados. Mas também temos que adaptar, lá está, às nossas necessidades, porque se temos poucos walk-ins, vamos ter imenso tempo para estar com aquela pessoa. Se temos uma fila de walk-ins, vamos estar, se tivermos aquele tempo com aquela pessoa, vai acontecer que os outros vão embora, porque as pessoas não vão estar à espera meia hora ou uma hora para se inscrever. Claro. Boa. Olha, Cristina, epá, resta agora lançarmos aqui a pedra para o próximo episódio. O próximo episódio será no final de junho. O nosso convidado será o Francisco Seita, CEO da marca BeLive. E agora, recentemente, uma nova marca de Pilates. Tens alguma questão para lhe fazer? Diz-me se tiveres e qual é a questão, que é para nós depois podermos passar essa responsabilidade ao Francisco. O Francisco está a lançar uma nova marca, é isso, não é? Marca de Segmento, Pilates, uma sim. boutique, Sim. mas marca de. Como é que ele vê o fitness, as Uhum. boutiques, dentro do mercado do fitness, e como é que vê essas boutiques, se num modo tradicional ou num modo tecnológico, e como, porque já existem algumas boutiques que têm aqui uma experiência, não é? Com aqui alguma interação tecnológica, e como é que ele vê, inclusive o Pilates, que eu também tirei o curso de Pilates, e como é que ele vê no futuro, se vê com alguma modificação, se vê exatamente igual àquilo que era há 5 anos atrás, um estúdio com máquinas, com os reformas, com Certo. O projeto chama-se Shape e estava-me a falhar da memória, mas entretanto. ok, Ok. Então, Francisco Seita, ok? Como é que ele vê o mercado do fitness a nível da tecnologia? Como é que isso se interage com o Pilates? E como é que ele se vai posicionar, imagino eu, nessa nova realidade? Olha, exatamente. Cristina, epá, eu tenho mesmo que te agradecer. Foi mesmo muito enriquecedor tomar contacto com a tua pessoa, tomar contacto com a marca Up, com esta proximidade. Obviamente, não só da tua parte, mas agradecer também a todas as pessoas da marca Up que estiveram presentes nos comentários, toda a gente que participou. Ahm, Antes de encerrar, queres deixar uma mensagem a toda a gente e depois faço o encerramento? Mensagem a alguém em especial? O palco é teu, estás à vontade. Quero agradecer à equipa que me acompanha diariamente, desde aquela equipa que me é mais próxima, a algumas pessoas que eu vi aqui, ao André Gaspar, a todos os CMs, que são as que fazem acontecer. Eu posso definir a melhor estratégia do mundo, que se não tiver as pessoas certas, as coisas não vão acontecer. E o Fitness Up só é o que graças a cada diretor de clube, a cada sales manager, a cada PT manager, a cada comercial, a cada monitor de sala, a cada professor de aulas de grupo, que eles é que impactam diretamente o cliente para o bem e para o mal. Se as pessoas têm um feedback muito positivo, uma experiência muito positiva do Fitness Up, essa experiência é o que é graças a estas pessoas, que são as pessoas que efetivamente estão, como eu costumo dizer, nas trincheiras e que fazem a diferença no dia a dia do cliente. Obrigada a eles. Olha, pronto, obrigado mais uma vez. Eu vou agradecer a toda a gente que nos esteve a ouvir. Já é normal eu dar uma palavra de apreço a todos os operacionais, e agora não é só da marca Up, todos os operacionais que fazem o fitness acontecer, que abrem os ginásios tantas e tantas vezes de madrugada, que o fecham já à noite dentro, que trabalham fins de semana, é daquelas áreas que não para. Obrigado a todos, estejam eles ligados à área comercial, à área técnica, à área de gestão, à área do marketing e comunicação, obviamente.
todos eles fazem o fitness acontecer. Uma palavra de apreço por parte da equipa Experts, equipa Academy. Agradecer mais uma vez ao parceiro Geometric pelo apoio que nos dá. Agradecer também à equipa Academy que está nos bastidores. Relembrar malta que está aí desse lado, que se ainda não nos segue nas redes sociais, podem nos seguir nas redes sociais, acompanhar os nossos conteúdos e, obviamente, se por acaso ainda não preencheram o nosso diagnóstico, volto a dizer, é em 3 minutos, preenchem o diagnóstico, ficam a saber de uma forma muito clara, ou pelo menos de uma forma sintetizada, como é que está o vosso negócio e depois podem entrar em contato com a equipa Experts para uma visita ou uma conversa adicional, se assim for o caso. A voz aguentou e eu só por isso já estou um bocadinho mais feliz. Obrigado também a quem se disponibilizou durante a tarde para me ajudar, porque eu não conseguia soltar um som e felizmente consegui estar aqui à conversa com a Cristina. Cristina, foi um tremendo prazer. E com isto Obrigada, André. damos por encerrado este 5º episódio do podcast da Fitness Experts. Voltaremos em junho, dia 30 de junho, no último dia do mês de junho, para voltar a falar convosco. O convidado será Francisco Seita e já tenho uma questão para ele. Eu irei preparar as próximas. Malta, muito obrigado e boa noite. E até à próxima. Cristina, obrigado André, mais uma vez. muito obrigada pelo convite e parabéns pelo trabalho que estão a fazer. Vou só mostrar aqui uma coisa que, do que tu estavas a dizer. Eu não sei se vocês conseguem ver ali aquela menina a fazer comercial, vai fechar o clube e está a fazer os appointments todos para amanhã. Portanto, são eles que fazem efetivamente a diferença no dia a dia e que fazem com que aconteça, obviamente liderados e pelos diretores de clube e pelos seus, passo a redundância, os seus líderes. Mais uma vez, obrigada pelo convite, muito lisonjeada por estar aqui neste painel e parabéns pelo trabalho que vocês estão a fazer, que acho que é significativo nesta área. Muito obrigado, por parte de todos. Obrigado, Cristina. Então, até breve, nós vamos falar. E agora entrará o vídeo de encerramento. Obrigado e até dia 30. E até à próxima. Obrigado por estarem desse lado.